Acabou que eu nem postei muitos vlogs durante o carnaval foi muito corrido. A gente tirou o carnaval mesmo pra descansar dessa rotina toda de estudo, de trabalho da Débora, etc. Nesse meio termo, a Débora até ficou um pouco doente, então foi uma correria até pra levar ela pro hospital. Foi no sábado isso, e a gente ia passar com a Arema no domingo agora. E acabou que eu não gravei nada da festa de família lá no domingo. Acabou que eu não via minha família lá de Saquarema fazia um bom tempo. Então eu tirei esse tempo aí mais ou menos pra dar esse detox, até um pouco de rede social, até um pouco de dessa correria toda de futuro, família, não, futuro, profissão, etc. E foquei um pouquinho em ver minha família. A gente também visitou meu avô. Vou deixar umas imagenzinhas depois aí pra vocês verem. Lá eu gravei um pouquinho só, até porque meu avô tá um pouquinho debilitado, mas ele tá tranquilo, nada muito grave. E a gente vai com ele no zoológico esse fim de semana, então pretendo gravar isso pra vocês. Ele é uma pessoa muito engraçada, então a gente vai estar gravando isso aí pro vlog. Eu vou tirar esse diazinho pra mostrar pra vocês algumas gravações que eu fiz ao longo dessa semana, inclusive a parte que eu falei um pouco dos livros que eu tô lendo, livros que eu já li, indico alguns livros pra vocês, inclusive eu falei muito sobre meus quadrinhos, e descobri que a gente tem que gravar com a câmera de trás, porque às vezes quando eu tô gravando com a câmera da frente, por exemplo, quando a gente mostra um livro ou alguma coisa, fica invertido. Então é importante gravar com a câmera de trás, a gente aprende isso fazendo. Então, vamos pro resto aí da semana. Eu ainda tenho que arrumar algumas coisas aqui do quarto, inclusive da viagem do Yuri. Tá uma bagunça esse quarto. E vou tirar o dia praticamente para isso, beleza? Beijão. Bem, vou dar uma passadinha nos livros que eu tô lendo no momento e vou explicar mais ou menos alguns que eu já li e alguns quadrinhos também, que eu já falei que eu ia mostrar pra vocês nos vídeos, beleza? Bem, o One Punch vocês já sabem que eu tô lendo, eu li o 18, eu tô praticamente na saga que os monstros ainda estão se organizando para atacar. Eles raptaram aquele amigo do Garou, o menininho, pequenininho, sobrancelhudo. E o Garou ainda não sabe se ele vai pro bem ou pro mal, ainda tá naquela se ele vai ser um monstro ou não, mas ele tá naquela corda bamba, né? E o Saitama continua lá, né? Sempre fazendo quase nada e aparecendo para matar algum monstro, né? E praticamente na prisão do Priri Priri, as criaturas tomaram conta da prisão, então eu quero ver essa luta que vai ter do Priri contra essas criaturas da prisão. Então, provavelmente deve estar ou aqui no 19 ou no 20. Complicado é que a mangá do One Punch, como todas essas mangazinhas mais grossinhas, elas são um pouquinho caras, 43 mais ou menos cada uma, então toda vez que eu vou comprar, eu compro logo duas, aí já é uma porradinha um pouco maior. Bem, galera, o que eu ia mostrar pra vocês, eu não mostrei no último, que é alguns quadrinhos que eu andei comprando. Eu sempre compro esses quadrinhos na Artville, né? Na Vila dos Artistas, que às vezes tem na Bienal, tem quase todos os eventos dessa arte de Vale, mas um eu comprei recentemente na CCXP, porque foi a primeira vez que eu tive lá, então eu fui direto pra lá. Inclusive eu achei um cara bem legal, que ele faz esculturas em 3D, só que de resina. E aí eu já acompanho o trabalho dele há muito tempão. Ele faz os Jerrys, Jerry, eu acho, se eu não me engano, que é um cara mudinho, né? E aí ele faz várias edições dele. Ele tem também o Barry o nome. Ele tem também um cachorrinho que ele faz também, mas ele já fez trabalhos para várias outras e ele recebe encomendas. É bem legal o trabalho dele, porque além de fazer o 3D, ele também faz a pintura e é bem legal. Enfim, deixa eu mostrar aqui para vocês, bem. Catacumba eu já mostrei pra vocês. Deixa eu só prender esse microfone aqui. Tá, então eu vou mostrar aqui pra vocês que eu fico com as duas mãos livres, né? Bem, Catacumba eu já mostrei pra vocês, né? É do Kiko Mix, né? Vocês podem seguir ele aí no Instagram. Não sei se aqui vai focar. Acho que nem vai aparecer direito aí. Eu teria que inverter isso aqui. Eu não sei como faz.
Não adianta muito eu mostrar pra vocês, porque a câmera sempre dá uma invertida, né? Não sei exatamente como faz essa parada. Bem, mas eu comprei a Catacumba. É bem legal, inclusive, o quadrinho aqui, a parte de trás. E ele tem vários outros quadrinhos. E o que me chamou muito é que ele tinha por trás umas pinturas em neon, né? Então por dentro aqui do quadrinho, olha que legal. Bem legal, né, galera? Olha lá. E aí, dentro do quadrinho é preto e branco, mas a capa é bem chamativa. E lá na CCXP, ele tava com umas pinturas em neon, em tinta neon. Aí eu até falei, cara, que legal. Eu falei, pô, maneira as pinturas. Ele falou, pô, cara, eu faço junto com a minha esposa, ela me ajuda. Aí a esposa dele tava lá, bem legal, achei bem legal. Muito legal quando eu trabalho aqui, ele autografou pra mim. Muito legal. E a outra coleção que eu tenho, que eu não cheguei a terminar, é essa daqui que eu sempre falo pra todo mundo, que é do Eberton Ferreira. Essa daqui eu comprei na Bienal faz um tempinho já, mas ele faz não chega a ser um herói, né? É um pesquisador, né? Na verdade, faz tempo que eu li isso aqui, eu até me esqueci. Como se fosse um Indiana Jones, né? Eu me esqueci a palavra. Ele vai atrás desses mitos, né? Então a gente tem aqui, no caso, o Boitatá, e é bem legal porque esses mitos vão se contando ao longo da história de uma maneira, um suspense legal aqui. E aí junta todos, né? Olha que legal. A parte de trás também é bem legal, olha lá. E aí ele vai contando, né? Tanto que a segunda edição é da Cuca, olha que legal. Cara, o personagem dele é bem cativante, porque lembrei a palavra, ele é um explorador. Ele tem esse toque de explorador e a história é muito bem contada. Esse daqui é meu favorito. Né? Esse e o da Cuca são bem legais, mas esse aqui é meu favorito, né? E o legal desse Devorador de Almas, se você perceber, os olhos dele, né, são feitos de guaraná, né? É a nossa fruta, né? O guaraná, etc. Então é bem legal. Ele tem outros quadrinhos. Faz tempo que eu não pesquiso sobre o Eberton. Na época eu era mais novo e aí eu cheguei a falar com ele na época do Facebook. Troquei umas ideias com ele pelo Facebook, bem legal. E na época ele não tinha lançado, acho que ele estava no 3 ainda. Bem, mas eu não cheguei a perguntar. Aqui, ó, é ano de 2015, galera. Olha quanto tempo faz, né? Mas é bem legal. Vale a pena. Eu vou até dar uma pesquisada para ver se eu acho a continuação desses quadrinhos. Que recentemente eu trouxe aí essa arrumação aqui pro quarto e aí acabei pegando esses quadrinhos e aí lembrei que eu tava esperando o lançamento e tal, porque eu não gosto de ficar comprando parcelado, né? Eu gosto de deixar a obra aí um pouquinho para depois eu ir comprando, para eu não ter esse sentimento de tipo ficar esperando, né? Porque eu odeio, galera, eu odeio. Eu já tô nessa ansiedade de esperar Caça-Dragão, de esperar outras temporadas de outras séries, isso é muito ruim de esperar 1 ou 2, 3 anos para lançar a série. Outro livro, se eu não me engano, que eu tô lendo, que eu tô lendo não, né? Que eu já li, foi O Rei dos Dividendos, o Luiz Barsi Filho. Esse livro é para quem gosta de investimento. Não necessariamente ele vai dar dicas de investimento. O livro é muito bom, vai contar a história dele, que de certa forma você aprende muito com esse livro por causa da resiliência dele, né? Com investimentos. Mas o importante é que ao longo da história, assim, por exemplo, né? Eu vou dar um exemplo do que eu vi nesse livro, né? Ele passa pela ditadura sem muita menção no livro. Engraçado, né? Porque como ele trabalha no pregão, enfim, ele desde pequeno ele já era pobre, etc. Morava numa espécie de um lugar lá em São Paulo, que a família dele era de imigrantes, e aí eles moravam tudo junto num lugar só, cheio de gente. E aí ele foi ganhando e começou a trabalhar como professor, depois foi pro pregão. Mas a história dele é muito legal, é muito emocionante aqui. Ele deixa as fotos aqui, ó. Olha que legal.
Ele conta não só a história dele, mas como ele chegou até lá. Então ele fala em empresas como Klabin. Para quem gosta de investimentos, isso aqui é praticamente uma das bíblias, né? Porque ele praticamente é o pai do buy and hold aqui no Brasil. Então um amigo meu, Cesário, me indicou esse livro. Eu fiquei postergando, protelando para lê-lo, mas quando eu peguei no tranco, eu acabei com ele rapidinho. Então o livro é bem bom, galera. E, como eu falei, ele não é um livro para quem quer realmente adentrar no investimento e estudar realmente, mas ele passa umas visões mais sobre a resiliência que é o investimento, entendeu? Então você acaba, para quem já tem um pouco de toque e já investe, ele é um bom livro, entendeu? Você acaba se identificando com muitas coisas, apesar de que a própria bolsa mudou ao longo do tempo, até a bolsa que ele comprava, né? Que na época ele comprava papéis, etc, ia juntando. Hoje em dia a gente tem uma coisa diferente, não tem mais o pregão ao vivo, né? Antigamente ele trabalhava no pregão e era uma coisa mais tato, né? Era uma coisa mais gritaria, né? Doideira. O outro livro que eu tenho aqui que eu tô querendo ler, que eu tava nessa tara de investimentos, né? Na época aí deu uma saturada para mim, que é o livro do Décio Bazin, né, que ele foi um econômico investidor brasileiro, né? Eu comprei esse livro, eu dei até minha pesquisada aqui, que eu tinha até esquecido, mais ou menos, quem foi ele, mas o Bazin fala dele no livro e diz que aprendeu muitas coisas com ele, né? Engraçado, porque o Bazin ele é contra fundos imobiliários, né? Para quem é daquele lado de comprar fundos imobiliários, como eu também tenho muitos fundos, mas o Bazin não acredita. Mas esse livro aqui é mais teórico. Então, ainda não li. Vocês veem que ele ainda está fechado, mas está na minha lista. Não agora, mas ainda está. Outros livros que eu tenho aqui, por exemplo, voltando naquela era dos quadrinhos, eu tenho um livro bem legal aqui, que não é um livro, né? É uma coletânea. Eu sou muito fã do Demolidor. Quem me conhece sabe muito. Inclusive, quando eu trabalhava direito, eu queria comprar aquele óculos vermelhinho dele. E fui dissuadido a não comprar. Mas é uma coletânea. Cada coletânea dessa tem vários quadrinhos, né? Por exemplo, essa daqui cobre do 1 ao 21, 472 páginas, olha que legal. Vou mostrar aqui bem de perto para vocês. Olha lá. E aqui tá a capa, ó. Cara, bem legal. E por dentro é tudo colorido, tá, galera? Pra quem acha que é em preto e branco, olha lá, olha que legal. Agora, a diferença deste aqui para outras obras do Demolidor é que, por exemplo, conversando com um amigo meu que também lê muitos quadrinhos, que é o Yuri, inclusive a gente vai trazer ele aqui no canal pra gente debater algumas coisas, inclusive livros que ele me indicou. Mas debatendo coisas, por exemplo, eu achei esse Demolidor dos quadrinhos clássicos mais bobinho. Engraçado, porque eu tô acostumado com um Demolidor mais dark, então até ele me falou que eu gostaria mais da edição do Frank Miller, que traz essa pegada do Demolidor mais dark, mais anti-herói, né? Como se fosse um justiceiro, né? E que esse embate dele de matar ou não matar, né? Esse daí é mais bobinho, lembra um pouco o Homem-Aranha adolescente, né? E aí eu não gosto muito desse tipo de herói, né? Eu gosto do herói mais dark, aqueles sentimentos de anti-herói, né? Enfim, outros livros que eu tenho aqui. Isso aqui foi um Labubu do Kawa NY que eu comprei pra Débora na CCXP. Ela não utilizou, acabou que eu fiquei pra mim, mas achei bem bonitinho a embalagem e não tirei da embalagem, ele fica aqui, junto com o meu outro Labubu. Olha lá. E também a minha bola 8 do Toy Story, né? Que ela responde aqui, né? Vamos ver se eu consigo botar aqui pra vocês verem aqui, ó. Será que dá pra ver? Não dá. Eu vou sacudir aqui, ó, não vai dar, porque ela fica para baixo. Mas ela responde claramente em inglês. Eu tenho aqui também livros que estão na minha lista. Neuromancer, comprei esse livro porque na época eu estava fazendo um TCC para terminar minha faculdade.
E uma das minhas metas era entender mais sobre o mundo cyberpunk. Então eu li boa parte desse livro, se eu não me engano. Tá até marcado aqui, né? Boa parte não, eu li até pouco dele, né? Eu vou até desmarcar porque eu quero recomeçá-lo. Mas é um livro bem legal. Aqui, ó. A capa dele é muito legal. Eu comprei a trilogia dele, então eu tenho aqui Neuromancer, a continuação, as duas continuações dele, inclusive, estão aqui lacradas, olha lá. Count Zero e Mona Lisa Overdrive. Olha lá. É como se fosse uma trilogia. Não sei ao certo quem vem depois de Neuromancer, teria que ler e entender um pouquinho. Tenho aqui Hobbit, eu comecei a ler com a Débora gostou muito, mas a gente acabou parando. Essa edição é uma edição de capa dura, que estava em promoção, e é bem legal, porque ela, além de ela trazer o mapa, olha que legal, o mapa da Terra-média, né? Ela também traz um posterzinho bem legal. Acabou que eu achei que a foto que eu tirei com o Yuri, quando a gente foi ver o macaco. Olha lá, ó. Que doideira. Bem legal, bem legal. Essa foto aí foi bem legal. E tirando isso, eu tenho Game of Thrones. Comecei a ler, não terminei. Tenho também... Eu fiquei um bom tempo lendo os livros da Monja Coen. Para quem gosta de livro... não vou dizer espiritual, mas um livro que te faça refletir. A Monja Coen é ótima nisso e ela não é tão doutrinadora. Ela passa pensamentos, te faz refletir sobre algumas questões da vida, etc. Bem legal, sem ser dizer um caminho, por exemplo. Eu tentei ler Osho uma vez e o Osho é muito firme no que eles falam, né? Ele chega a comparar uma hora o homem com um boi, um boi que puxa carroças, etc. Ele pergunta se você quer ser o boi, uma coisa assim. Cara, eu parei o livro na hora. Enfim, eu não gosto de coisas assim. E aí tem outros da Monja que eu tô pra ler, que é como A Monja e o Poeta, A Monja e o Professor, tenho aqui. Tô pra ler também Napoleão Hill. Que mais? Esse livro aqui. Bem, esse livro aqui foi indicado pelo meu amigo Yuri e ele me indicou dizendo que era um suspense legal. Acabou que eu fui ler e eu não gostei. Super justo, mas achei a história sem pé nem cabeça, uma história meio enrolada, né? Não tinha um suspense legal. Era um suspense torpe, por exemplo, né? Um suspense em cima de uma casa, e aí tem a arquitetura da casa, os caras ficam em volta desse coisa, não tem, entre aspas, não tem muitos personagens para adentrar nesse suspense. Então fica uma coisa meio vaga. Então não gostei desse livro. Um livro que eu sim gostei foi O Homem de Giz, da C.J. Tudor, eu acho que é o nome dela. Eu vou botar aí para vocês. Eu acho que é isso mesmo. C.J. Tudor, desculpa. E gostei muito do suspense. Inclusive eu tô querendo pegar outros livros dela. No momento, não peguei. Por quê? Eu tô começando o primeiro livro de Crônicas Saxônicas, que é O Último Rei. Para quem tá familiarizado, é o livro que originou a série The Last Kingdom, do Uhtred. Bem legal. São 13 livros, muitos livros, mas... Por que eu comecei ele? Porque eu peguei o Kindle Unlimited. E isso eu vou falar para vocês daqui a pouco. Mas voltando no Homem de Giz, gostei muito do suspense, bem legal. Te faz querer ler o livro, te faz querer saber quem é o assassino, quem tá matando, não sei o que, sei que lá. E no final você tem uma surpresa. Bem legal o livro, uma ótima indicação, mais uma vez do meu amigo Yuri. Ele é um puta leitor, né? Enquanto eu leio... Pô, eu nunca fui um grande leitor, inclusive recentemente, o que eu falo para todos os meus amigos que leitura é um hábito, porque eu não tinha hábito nenhum de ler, até que eu falei, não é possível que isso seja verdade, eu vou ler. Botei a cara e comecei a ler, então só do ano passado para hoje, eu li o livro do Barzi,
li Homem de Giz, li Algoritmos, tô lendo Código Limpo e tô lendo Crônicas Saxônicas e pretendo ler os Sete Cavaleiros do... o Cavaleiro dos Sete Reinos do George Martin, né, que é do tema do Game of Thrones, né? Só que acontece 80 anos depois da Casa da Dragão e 50 anos antes dos acontecimentos de Game of Thrones, das Crônicas de Gelo e Fogo. Mas eu tenho aqui também o Gelo e Fogo, então tenho tanto livro para ler, galera, que às vezes eu fico com preguiça de começar algum, né? Acho que isso é um embate para todo mundo que começar a ler livro. Mas é praticamente isso. Eu dei uma arrumada bem legal na minha prateleira de livros, o que me deu uma vontadezinha de começar a matar quase todos, né? Então, vamos por pouco, né? E eu vou trazendo para vocês quando terminar. Beleza? Eu vou falar com vocês agora um pouquinho sobre o Kindle Unlimited, enquanto eu faço algumas coisas ali. Galera, vou trazer vocês um pouquinho aqui. Eu peguei o Kindle Unlimited, né? Mas foi justamente para ler o Crônicas Saxônicas. Mas por quê? Eu tava nessa tarefa de pegar um outro livro que eu tava lendo no Kindle. Vou ajeitar aqui um pouquinho vocês. Eu tava lendo no Kindle o Precisamos Falar sobre Kevin. Por que eu comecei a ler o Precisamos Falar sobre Kevin? Eu tinha visto o filme com a Débora e a gente tava nesse embate se o Kevin tinha nascido psicopata ou se ela que transformou o Kevin num psicopata. E aí ficamos nesse embate e eu queria ler o livro para descobrir. Só que eu achava que o livro era narrado. E o livro não é narrado. O livro é como se fosse várias cartas que ela vai mandando pro marido dela, o ex-marido dela. Não vou dar spoilers aqui, né, galera? Se vocês quiserem o livro, né? Só vou dar minha crítica. E aí o livro é isso. É você lendo as cartas que ela mandou. E aí tem datas as cartas, no final de cada capítulo vem uma nova carta. Enfim, na minha concepção, né? Achei o livro uma bosta. Não gostei, ele se arrasta, ela usa palavras robustas, o livro é chato. E essa é a minha crítica desse filme. Mas a parada é que não senti vontade nenhuma. E toda vez... Eu leio de noite, né? Eu falo com meus amigos que eu gosto de ler de noite, né? Ainda mais suspense. Que aí eu falo que eu vou ler meu suspense no sepulcral da noite, né? Uma bobeira, né? Mas às vezes eu acho que isso deixa o suspense um pouco melhor. Eu tô usando isso aqui para olheira, que eu ando dormindo meio mal. E aí esse cafeína de ácido... Enfim, esse sérum facial da Principia, ele é bem legal para tratar essas olheiras, né? Eu passo aqui embaixo, olha que legal. Esse aqui, ele é o Mix 02, né? Bem, e aí parei de ler, então eu tava nessa saga de procurar um livro no Kindle e cara, mesmo com as promoções, às vezes sai um pouco caro os livros, né? E eu não queria comprar o Cavaleiro dos Sete Reinos pelo Kindle, mesmo sendo mais barato. Eu queria comprar o físico, como eu quero comprar todos os do Game of Thrones também, para eu ter na minha prateleira. Mas fui atrás de outros livros, e nessa saga de ter um livro no Kindle, um livro novo, né? Eu fui atrás do Kindle Unlimited. E de cara, eu achei bem legal, né, galera? Porque eu vi vários youtubers falando sobre o Kindle Unlimited e falando que é a Netflix dos livros e aquela coisa toda. Aí eu falei, cara, legal. Eu vi que ele tinha vários livros assim famosinhos lá, mas de cara, de alguns autores ele não tinha. Por exemplo, ele não tinha nenhum do Game of Thrones, né? Que eu já achei meio paia. Mas ele tinha outros. E aí pensei, cara, vou dar uma chance. Fui até o Harry Potter também, que é um dos que eu quero ler também. E cliquei lá, ele tinha. Mas aí eu me enganei. Depois que eu fechei, eu descobri que ele só tinha um do Harry Potter. Ele só tinha Pedra Filosofal. Um grande erro, né, galera? Ih, esqueci o B5.
Eu utilizei o vitamina C agora, que eu não botei hoje de manhã. Olha aqui. E vou botar agora o B5. Faz um tempinho que eu não faço skincare, vou ter que fazer e voltar com o meu hábito, né? Porque eu tava literalmente esquecendo, até porque tinha acabado o hidratante. Bem, e aí, depois que eu peguei, eu descobri, eu falei, cara, que droga. Mas como eu já tinha pego o Crônicas Saxões e eu peguei os 30 dias grátis, eu vou tentar acabar o primeiro do Crônicas Saxônicas e entrar pelo menos no segundo, ler um pouquinho do segundo. E após isso, eu parto para outro livro, provavelmente da C.J. Tudor, né? Ela tem os outros suspenses bem legais. Apesar de eu e a Débora, a gente ter visto A Empregada nos cinemas, eu gostei muito. E pelo que a Débora falou, não sei, eu não pesquisei. Mas tem outros livros, então talvez eu gostaria de dar uma chance para essa autora, né? Ou autor, não sei ao certo. Acho que o Yuri poderia me dizer até melhor. Eu vou dar uma pula no Yuri. E aí, Yuri é o meu amigo que trouxe os mangás pra mim, que ele achou. Então, como ele tá sempre em sebos, ele tá sempre em mangá, ele sempre tem umas dicas legais e sempre traz informações pra gente quando ele acha alguma coisa. Então, isso é bem legal. Aí, eu tô nessa meta de achar um outro livro depois que eu cancelar o Kindle Unlimited. Mas isso vai pra você, galera. Não assinem o Kindle Unlimited se vocês não têm ao certo livro que vocês vão pegar. De graça, claro. Porque vocês podem pegar o 30 dias, ler e meter o pé. Pelo que eu entendi, como o Kindle Unlimited funciona, eles pagam por página lida pro autor do livro. Isso é um pouco bizarro, né? Não sei ao certo como isso funciona. Mas, né? Provavelmente devem pagar uma nota legal. A gente tem que valorizar até um pouquinho. Eu tenho outros livros também que o Yuri me passou. Livro pra caramba. Eu tô nessa meta, assim, né? De ler mais alguns livros. Eu tô com uma lista também de livros de prog. Ainda não falei pra vocês sobre o livro de algoritmos de Código Limpo. Fique tranquilo, você que quer saber coisa de TI. Mas a gente vai debater nisso num vídeo específico aqui do canal. Aí deixem suas perguntas sobre o livro e sobre praticamente toda essa área de prog e TI, mas pro próximo vídeo. Pode deixar alguma coisa aqui, de repente, se vocês estiverem querendo saber alguma coisa ou outra, mas a gente vai lidar com isso num vídeo específico e lá a gente vai só falar sobre isso e não sobre o vlog. Até porque o vlog é mais sobre o dia a dia, não é muito focado em se aprofundar em algumas coisas, né? Bem, hoje tem jogo do Flamengo e Lanús. Eu vou assistir. Também tem prova do líder no Big Brother. Eu e a Débora, a gente tá viciadíssimo em Big Brother. Ela pegou o pay-per-view. Então, pô, espero que o Flamengo ganhe, porque as coisas estão um pouco difíceis. Sinceramente, eu fui um pouco contra a contratação do Paquetá, ainda sou. A gente tá precisando de um atacante. Eu tô rezando a Deus para que o Darwin Nunes venha pro Flamengo, porque vai ser uma puta contratação e vai ajudar a gente, se Deus quiser. Pô, não é possível, mano. Eu tô falando, cara, tá foda de ver o Flamengo, mano. Caralho. Vou perder pra esse time horrível argentino, cara. Não é possível, mano. Não, o Léo Pereira fazendo nada, mano.
Galera, vocês querem saber uma droga, né? Porque assim, os vídeos estavam demorando por um simples motivo, tá? Não foi porque eu gravei, não gravei, tá? Mas assim, a gente teve um problemão. Inclusive eu vou mostrar pra vocês essa bagzinha que eu ganhei com o FIFA 14, né? Eu fui comprar uma vez o FIFA 14, na época existiam lojas que você comprava o jogo físico, né? E aí tava tendo essa promoçãozinha pra quem fizesse a pré-venda. Eu comprei e veio essa parada aqui que na época era bem legal. Eu guardava meu controle aqui dentro. Hoje em dia não serve mais pra isso. Eu tô guardando coisas, né? Inclusive cabos, mas o que tem aqui, né? Esse aqui é o narizinho da minha Crocs do Shrek. Mas essa parada da Crocs do Shrek é que ela quebrou, né, galera? Olha aí, que droga. E aí a gente tem esses pininhozinhos, né, que são os pininhozinhos da Crocs. Aqui. E aí eles rasgaram, né? E aí eu tenho que colar, eu tenho que achar cada um, né, colar de novo e ver se eles ficam. Só que eu não queria fazer isso com o Super Bonder, que eu acho que vai acabar soltando de novo. Bem, mas eu guardo aqui o cabo que salvou a gente, né? Esse aqui é o cabo que eu uso pro AirPods Pro, né? Foi esse daqui, que é o cabozinho USB, né? Que eu utilizo agora para passar os vídeos, né? Via galeria de fotos, né? Que é bem mais rápido do que você passar pelo iCloud. Cara, o iCloud demora muito, galera. Eu não sei por que disso. E aqui eu tenho outro que é para quando eu utilizo o microfone. Nem sempre os vídeos que eu gravo aqui, eu utilizo esse microfone aqui, ó. Esse aqui, ó. Deixa eu pegar aqui pra vocês pra mostrar. É esse aqui que eu utilizo, ó. Da Hushai, eu acho que é Hushai. Eu utilizo esse daqui, ó. Cara, galera, ele é muito bom, nunca me deixou na mão. Eu tenho ele há um tempão. Eu comprei numa promoção da Kabum. Só que a entrada dele, o que eu acho bem legal, porque a maioria dos microfones tem aquela entrada grossona de microfone, né? Deixa eu pegar aqui rapidinho pra vocês. A entrada dele é essa daqui, ó. Tá vendo? E aí o que eu fiz? Eu peguei esse adaptador, a gente pluga ele aqui. Aí. E aí eu plugo isso daqui no iPhone. E aí a gente consegue ter o nosso som de qualidade. Se bem que agora eu tô com o que eu já mostrei pra vocês, né? Que é o da Holy Land, inclusive todo mundo fala muito bem. Tem outros melhores, tem da nova geração, que eu tô até indo atrás. Mas no momento tá sendo muito legal e eles me entregam uma qualidade muito boa. Queria gravar mais ou menos pra mostrar pra vocês, né? Porque demorou um pouco, né?